Olá, olá! Vamos seguindo com o nosso programa de necessidades, então, e agora a gente vai falar sobre lavanderias. Aqui em Balneário, eles falam lavação, em Curitiba é lavanderia, alguns falam área de serviço, enfim, esse espaço onde você faz a higienização das roupas, guarda suas vassourinhas, o seu aspirador, esse espaço da lavanderia ou área de serviço, ok? Sobre esse espaço, ele tem mudado muito nos últimos tempos, né? Primeiro porque ele não precisa ser um espaço separado da cozinha, né? Assim como as cozinhas europeias, isso está vindo para o Brasil também, de usar a área de serviço junto com a cozinha ou numa sequência da cozinha. Então ele não precisa ser um espaço feio, um espaço separado, ele não precisa ser um espaço que não esteja integrado na casa, sabe aquele quartinho ali que você entra por uma porta separada e fica ali, onde você guarda um monte de coisas que você não usa? Não. Primeiro que eu já disse isso uma vez e repito, hoje as casas, o ato de morar, você não tem mais aquele ambiente que você não usa, tudo tem que ser utilizável, tem que ser saudável, tem que ser funcional. E a lavanderia vem com esse propósito, né? Então ela não precisa ser mais aquele espaço branco, chato, sem graça, né? Até porque os eletros dessa parte também estão vindo com cores diferenciadas. O móvel não precisa ser branco, pode ser uma cor diferente. Ele pode ser tanto clássico quanto contemporâneo. Os tanques, hoje em dia, você tem inúmeras possibilidades deles serem bonitos. Eles não são, na verdade, mais o tanque com aquele esfregador. Você também tem a possibilidade de ser uma cuba grande, onde você tenha a parte do esfregadorzinho separado, uma cuba multiuso, quase que uma extensão da cozinha, certo? E a questão das lavas e secas também, né? Hoje você tem possibilidade de ter a lavadora, a secadora, uma lava e seca grande, e elas têm cores bonitas, elas são uns eletros bacanas, né? E que se encaixam toda nesse espaço, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui. A primeira pergunta é qual a cor predominante, se você vai querer realmente o branquinho, se para você, né, tem muita gente que leva em consideração que o branco parece limpeza e essa área tem que ter essa característica, ou se vai querer alguma cor diferente nesse espaço. Seguindo o checklist, descreva abaixo os eletrodomésticos de preferência. Máquina de lavar, se você gosta da abertura frontal superior, se tem uma marca, máquina de secar, ou se é lava e seca, né? Que faz as duas funções em uma só. É importante você pensar muito sobre isso, né? Hoje você tem máquinas que têm a capacidade de lavar e secar aí até 17, 18 quilos, dependendo da marca, que são aquelas super grandes, quanto a partir de 8,5 kg, né, que são as lavas secas menores. Isso tem que levar em consideração o espaço que você tem na tua área de serviço também. Se for apartamento, normalmente um apartamento novo, esse espaço é um espaço pequeno, né, não deve ser grande, então tem que levar em consideração isso também. E para aquelas pessoas que têm um espaço já mais vantajoso na sua área de serviço, de repente uma opção, fazer a lavadora separada da secadora. E aí a gente tem, falando de secadoras, as opções a gás, né? O que eu digo a gás? É que ela precisa realmente de uma alimentação a gás. É ideal que coloque essas máquinas do lado dos aquecedores de passagem, que normalmente são nessas áreas de lavanderia. E ela tem que ter uma saída, porque ela emite gás carbônico, então ela tem que ter uma saída externa. Então faz uma tubulação por trás dela, mas elas são fantásticas porque elas, no mercado você acha que secam até 18 quilos, você imagine? Em algumas regiões frias aí, ou que não batem muito sol do país, que nem é o caso de Curitiba, você ter uma máquina dessas realmente faz uma boa diferença, né? Você não precisa estar estendendo as suas roupas ali todo o tempo, ela seca completamente. E a lavadora também, né, de 15, 16, 17 quilos separada. Então, essa é uma questão que você tem que pensar bastante. Não, tipo, eu acho que eu começaria por esse eletro mesmo, a planejar esse ambiente, porque é o que mais vai ocupar espaço e também vai depender muito de instalação hidráulica, elétrica e até de gás, se for o caso da máquina de secar. E aí partiria para o tanque. Tamanho, marca, o modelo, né? A gente também tem, que nem eu falei antes, a gente tem tanques de inox. Hoje, a Deca, né, uma referência, uma marca, tem tanque de louça, né, que já vem na marca, é um tanque super bonito
incorporado ali numa questão mais retinha, ele é mais retangular, ele é feito quase como uma cuba multiuso, certo? A gente tem os de inox tradicional, e falando-se de inox, a gente tem capacidades diferentes, por exemplo, a Tramontina tem um que ele se chama Jumbo, 91 litros, se eu não me engano, ele é mais quadrado e a parte da esfregadeirinha vem separada dele, ele é quase que uma cuba grande, né? Um tanque bem bacana aí de se trabalhar. E a gente tem os monoblocos, que são aqueles tanques mais tradicionais de inox de embutir, que vem esfregadeirinha na frente. Nós podemos esculpir os tanques, se for um material como um Corian, pode fazer do tamanho que você quiser, grande, profundo, largo, né? Então, falando de tanques, hoje em dia a gente tem inúmeras possibilidades, né? E aí, os armários, né? O que você tem que ter nos teus armários na tua área de serviço? Você tem que ter o vassoureiro. Se você vai querer a tulha, que é onde você guarda a roupa suja, lugar para balde, ferro de passar, produtos de limpeza e outros utensílios que você guarde nessa área da casa. Muita gente gosta de guardar malas de viagem nessa parte da casa. Muita gente gosta de ter, de repente, uma mini rouparia nessa parte, né? A passadeira de roupa. Se você vai usar ela na pedra, como que você gosta de passar as suas roupas? Se você usa na tábua de passar interna ou tanto faz, né? Porque aí, se tanto faz, a pessoa que vai fazer o projeto dos móveis planejados para você sabe que pode ocupar qualquer espaço para poder fazer isso para você. Metais também. Tratando-se de lavanderia, é quase que igual à cozinha. A torneira ela pode ter várias possibilidades. Algumas, inclusive, você pode extrair a ducha. Se caso, eu já tive caso de cliente que dava o banho do cachorrinho na lavanderia, no tanque, né? E era importante ter um chuveirinho ali para poder lavar o pet, né? Tem gente que faz isso na própria lavanderia. Tem um box pro cachorro tomar o seu banho ali, né? Então, assim, às vezes isso é importante para você também. Pense se isso não é um detalhe legal que pode ser incorporado no teu projeto, a diferença que isso faria no teu dia a dia, certo? Então, metais, você tem toda essa possibilidade e revestimentos do tampo. Assim como a cozinha, você tem todas aquelas possibilidades. O granito, o silestone, o Corian, o Decton, certo? Mármore, aí não, né? Não seria o caso. Terminando aqui falando sobre lavanderias, agora a gente vai falar sobre churrasqueiras, certo? Falando de churrasqueiras também, primeira coisa, qual a cor predominante de preferência. Se ela estiver junto com o teu living, que tem alguns casos de alguns apartamentos que nós temos a área gourmet, meio que na continuação do living, né? Daí teria que ser uma cor que seja harmônica com o living ali, né? Descreva abaixo os eletros que você gostaria para essa área. Frigobar, se vai ter, né? Hoje os frigobares você tem várias opções de tamanho, litragem, acabamentos de frente. É possível esconder esse eletro totalmente na bancada da marcenaria. Tem alguns que vêm com a porta para aplicar o MDF na frente, né? Tem aqueles que são expostos, tem aqueles mais tradicionais de piso, tem os de embutir, certo? Cooktop, se vai ter. Hoje a gente tem os dominós, gente, que fazem muito, muito bem a função nessa área, porque às vezes você não quer cozinhar ali, às vezes você só quer umas duas bocas para você aquecer alguma coisa rapidinho enquanto estiver preparando a tua carne, né? Então nós temos os dominós. Tem dominós que tem tanto boca a gás, quanto vidro cerâmico, quanto uma boca bem potente, quanto os que são tipo grill, churrasqueira, chapa, né? Então, esse é um eletro bem bacana para se colocar aí nas áreas das churrasqueiras, certo? Adega, para quem gosta de vinho. Tem adegas também de diferentes tamanhos, proporções. Tem aquelas que vêm com abertura superior, que é para um vinho branco, que tem uma temperatura diferente do vinho tinto, né? Então, é bom você pesquisar se isso é importante ou não faz diferença ter adega, cervejeira também, né? Refrigerador, se vai ter refrigerador, tem muita gente que gosta, não quer o frigobar e quer realmente um refrigerador nessa área, né? Falando de refrigerador para essa área, pensa se não é algo legal colocar um refrigerador que seja retrô, se isso combina com o seu espaço, aqueles mais vintages. Tem uma marca chamada Smeg que lida muito bem com isso, não é uma marca acessível, não é uma marca barata, mas é bacana, de repente, usar um refrigerador mais extrovertido nessa área, já que é uma área de bar, uma área de churrasco, né?
Você pode plotar na frente dos refrigeradores, eu já fiz isso, né? Pode plotar desenhos. Hoje tem empresas que são especializadas em envelopar refrigeradores e fazer desenhos nele mesmo, algo que você escolha, uma arte, alguma coisa diferente. Chopeira. Esse é para os homens de plantão que normalmente gostam do chopp, não que eu não goste, eu gosto também, mas eu sei que os homens são mais apaixonados por isso. Chopeiras de bancada, se vai querer ou não, né? E normalmente ela já tem a alimentação do chopp embaixo. Outras coisas que você tenha visto listar aqui, marcas de preferência, certo? Churrasqueira também. Se vai ser a carvão, se vai ser a gás ou se vai ser elétrica. Os espetos, se eles vão ser giratórios ou não, se eles vão ter algum tipo de automação para eles ali, quase que isso, né? Porque hoje, falando em churrasqueiras, você tem várias opções. Para mim teria que ser algo assim, porque eu não sei fazer churrasco, nem o meu esposo, então teria que ser algo que faça quase que sozinho ele lá, né? Mas quando a pessoa gosta realmente de fazer churrasco, ela gosta de carvão, então isso é algo muito íntimo, muito de cada um, de cada família. E tem gente que não gosta mesmo de churrasco, né? Não precisa de churrasqueira, de repente só uma área gourmet, certo? Cuba, né, para essa área. Se precisa ser dupla, simples, novamente é mais ou menos a mesma condição da cozinha. E daí a gente termina sempre falando dos tampos para essa área. Tem muita gente que prefere o granito nessa área, porque além do custo-benefício de ainda ser uma das pedras mais acessíveis que tem no mercado, é uma pedra que fica muito bem com o calor, né? Ela resiste muito bem ao calor. Hoje a gente tem uma outra superfície que se chama Decton, que depois mais pra frente eu vou falar pra vocês, que é mais resistente até que o granito, mas ela tem um valor agregado bem alto. Então, às vezes, ainda o granito é o melhor custo-benefício aí para essa área de churrasqueira, né? E aí, metais, você prefere a mesa ou bancada alta, porque isso é importante nesse espaço. Se você vai querer uma mesa tipo bistrô, que é aquela mais alta na frente da tua churrasqueira, ou se você prefere que de repente já tenha churrasqueira e já tenha uma mesona, né, pra já servir ali a carne, enfim. Se você é uma pessoa que você gosta de fazer o churrasco e gosta de ter uma pessoa perto de você, um amigo, alguém que fique ali conversando com você, ou se você é aquele tipo de churrasqueiro que deixa lá no espetinho giratório e sai e vai ver de vez em quando, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Vejam, isso é bastante coisa, são coisas que talvez eu esteja falando para você e você nem imaginava que você teria que responder. Mas olha quanta coisa você já vai destrinchando aqui sobre a sua casa. E se você tiver isso tudo em mãos na hora que você estiver escolhendo todos os produtos e comprando, isso é fantástico, ok? Então, hoje a gente falou sobre lavanderias, a gente falou sobre churrasqueira. Fiquem comigo que vai ter mais desse programa de necessidades nos próximos capítulos aí, quartos, banheiros, a gente vai passar por tudo isso. Um beijo e até mais!